Boa noite a todos. Nós vamos iniciar então mais uma vez o nosso estudo do Gênesis bíblico à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Estamos finalizando o nosso estudo sobre reencarnação e para dar continuidade aos nossos estudos, a nossa sequência de estudos, vamos pedir para a Eliana fazer a prece inicial por todos nós. Jesus, nosso amado irmão, mestre, amigo, protetor, permita-nos mais uma vez nessa noite estudar um pouco mais sobre a encarnação, reencarnação, que a sua misericórdia atue sobre nós para que possamos entender o que aqui for proposto, que possamos trazer para a nossa vida, para o cotidiano, todos os seus ensinamentos que tanto contribuem para nosso crescimento nessa nossa vida. Esteja conosco, Jesus, nos intuindo, nos iluminando, para que possamos tirar o máximo de proveito desse estudo. Esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Gente, a parte que nós paramos então, no dia 18, que o dia 25 foi semana passada, não deu para eu fazer, foi essa daqui, que é exatamente a finalização da união ali de espírito e corpo. O nosso objetivo, quando nós entramos no estudo do livro Missionários da Luz, Reencarnação de Segismundo, na verdade nós pegamos ele como um aporte para estudar reencarnação e reencarnação. Eu falo isso sempre, mas hoje, como sendo o último dia aí que nós vamos falar da reencarnação de Segismundo, só para a gente fazer esse link com o Gênesis. É o versículo 7 do capítulo 2 do livro de Gênesis, quando fala: soprou Deus nas narinas do homem um sopro de vida, e este tornou-se um ser vivente. Então, é a consequência da vivência só depois desse sopro de vida que Deus faz então na narina dos homens. Do homem, O homem lá no gênero homo, Então, a nossa motivação para estudar a reencarnação de Segismundo é exatamente porque é um quadro, é uma situação que ela é referência no estudo de reencarnação no Espiritismo. Então, o que é que nós vimos até chegar nessa parte que foi feita, então, a ligação em si, do espírito com o corpo. Só voltando um pouquinho no versículo, lembrando que sopro é a mesma palavra, o nosso português é muito rico, então tem diversas palavras, as outras línguas têm menos verbetes do que o português. Então, no grego, a mesma palavra que significa sopro é a mesma palavra que significa... Boa noite, Débora. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Eu estava ouvindo aqui de manhã. Tranquilo. Sopro, então, no grego é a mesma palavra que significa espírito, vento e pneuma. É espírito, vento e respiração. Tá ali a mesma coisa. Então, sopro, também. Respiração, sopro, enfim. É essa mesma palavra. Então, como que a gente pode traduzir, Como que a gente pode interpretar isso? Soprou Deus na narina do homem. Quer dizer, injetou ar ali pela entrada de ar. E o homem passou a viver, porque começou a respirar. Trazendo outro significado, então, a vida surgiu, o homem tornou-se um ser vivente, após, nesse corpo, ser colocado um espírito. Então, Deus colocar um espírito nesse corpo, ou nos
diversos corpos. Por quê? Antes estava falando para nós de um ser criado do barro, um ser inanimado. Qual que é a simbologia do barro? Um artesão, né, gente, ou um oleiro, quando ele mexe ali com a argila, várias coisas conseguem ser feitas através do barro. Então, o que é essa modelagem? É modelar, né? Aí o barro é o que? É o corpo, né? Material, terra, material. Água representa para nós o fluido cósmico. Então, olha só, as coisas se encaixando. A transformação do fluido cósmico num sentido material, quer dizer, transformar o fluido cósmico em matéria, que é terra, em diversos tipos e possibilidades de corpos, né? Porque pode moldar esse barro de várias formas. E ali começa a ter vida, né? A partir do momento que entra um espírito. Esse entrar é simbólico, né, gente? A partir do momento que forma uma união entre espírito e corpo. O homem, então, passa a ser um ser vivente. Quer dizer, o espírito, quando se conecta com aquele corpo, passa a ter vida. Usufruir da vida. E por que fala Deus fazendo isso? É porque a reencarnação é uma lei divina. Então, motivados por isso, nós fomos estudar reencarnação. O que estava simbolizado em um versículo, nós vimos em 2 capítulos, né, quase, do livro Missionários da Luz, que é a reencarnação de Segismundo. Nós trouxemos, então, o sentido da reencarnação como lei divina, que vai acontecer, né, nesse progresso, né, que é essas vivências múltiplas. Isso vai acontecer, é um determinismo, né? Nós vimos essa parte, então, que é uma lei de Deus. E essa lei de Deus, como que ela funciona detalhadamente, nós vimos nesse estudo da reencarnação de Segismundo. Então, quando fala Deus, aí a gente lembra co-criadores em plano maior, co-criadores em plano menor, que nós vimos isso também, né, principalmente no livro Evolução em Dois Mundos. Quer dizer, Deus age através de diversos espíritos, diversas equipes, né, que vão intermediar essa reencarnação. Essa equipe nós vimos aqui, uma delas sendo composta por Alexandre, o próprio André Luiz, a equipe de construtores, seriam então os co-criadores num plano um pouquinho mais evoluído, né, do que o próprio Segismundo, que ia reencarnar, mas Segismundo reencarnando, Adelino, Raquel, co-criadores em plano menor, igual nós somos, né? Ou seja, mãe e pai gerando vida, co-criando num plano menor. Equipe espiritual trabalhando em sintonia com Deus, co-criando num plano um pouquinho superior. Coordenadores dessa equipe, e aí vai subindo a hierarquia celeste até Deus. Mas o engraçado e o bonito é que não precisa tocar em Deus, porque a gente não consegue definir Deus. Mas tem uma lei que Deus instituiu e a gente simplesmente segue essa lei, querendo ou não. Então nós temos um livre-arbítrio que deve ser balizado pela lei do progresso. Quando a gente começa a sair fora disso, a lei do progresso, que é outra lei divina, age para o nosso bem, para a nossa evolução. Então, vimos aqui um versículo falando de reencarnação, que é uma lei de Deus, detalhamos isso tudo. Tem criador, tem planejamento de como vai ser o corpo, tem caso que o corpo é imperfeito, e isso é misericórdia divina, é para ajudar na reencarnação. Aí quando chega no caso de Segismundo mesmo, vimos lei de causa e efeito, vimos lei de ação e reação, vimos a misericórdia divina agindo, vimos a lei de progresso agindo. Tudo isso por causa da reencarnação. Então por que a gente ganhou tanto tempo estudando reencarnação? Porque ela é fundamental para que todas, eu ouso a dizer, todas as outras leis divinas funcionem.
né? Como que a lei do progresso funcionaria se não tivesse existências múltiplas? Não teria jeito. Se eu errei nessa, aí eu vou ser condenado o resto da vida, ou se eu acertei nessa, eu vou viver num ócio eterno, enquanto Deus ainda trabalha, né? Por que uns vão ter chance de evoluir, outros não? Por que uns já nascem doentes, outros não? Aí entra a lei de justiça, que também está ligada com a ação e reação. Então eu fiz um mal aqui agora, prejudiquei, assassinei não sei quantas pessoas. E não vou pagar por isso? Eu ceifei a vida dessas pessoas e tirei a oportunidade delas de progredir, de evoluir, sem reencarnação? Não explica a lei de amor, né? Porque se eu fui um ser mal nessa reencarnação, se eu não vou expiar, também não vai ter chance de quem eu fui o algoz me perdoar. Então não tem perdão. A lei de amor então não vai funcionar, porque eu vou desencarnar como um ser que não é amado. Quem levantou a mão pode falar. Ô, Tiago, me clareia só uma coisa. É igual a gente mesmo. Muitas vezes a gente nasce, né? Você vê em tantos local aí, a pessoa nasce deficiente, aí vem a reencarnação e explica. E muitas vezes até a gente pediu por causa da culpa, aquela deficiência, isso e aquilo. Tá, mas isso em nós, homens. Mas e quando isso acontece no animal? Porque eu já vi animal nascer com deficiente, cachorro mesmo. Assim, entendeu? Como que explica isso, Thiago? Aí tem, igual a gente, né? Tem uma questão da própria genética, que é a ciência, né? E eu creio também, embora eu não vou lembrar assim de uma referência, né, para falar, mas eu creio também que tudo tem sentido no quesito da lei divina. Então, tem várias coisas que a gente não controla que vão interferir, aí da própria genética mesmo, né? Se o animalzinho, se a mãe está bem nutrida e está alimentando bem o feto, se esse cruzamento genético não possibilitou uma combinação negativa ali, né? Principalmente se for da mesma linha genealógica, né? Da mesma família, isso até com nós humanos também acontece, a diferença é que nós temos consciência disso, e os animais, justamente por eles agirem de acordo com o instinto, eles não vão distinguir isso, eles não têm esse nível de raciocínio. Então, tem todas essas questões, mas além disso, eu colocaria que de toda forma a lei de Deus age, e aí é até frieza, vai parecer um pouco de frieza o que a gente fala, mas nos animais, além da questão do sentimento que começa a ser desenvolvido, eles têm uma fidelidade muito grande à lei divina. De forma que até um animal, quando a fêmea, né, nasce ali um indivíduo frágil ou deficiente, ou que ela vê que não vai perpetuar bem a espécie, ela mesmo tira a vida dele. Ela mesmo termina ali aquele processo, agindo por instinto, que é a lei de Deus. Então não seria surpresa também que isso fosse eu não vou dizer que um desvio da lei de Deus, mas assim uma forma uma forma que tem muito mais a ver com uma interferência material do que divina mesmo, e que essa ação, por exemplo, da fêmea tirar a vida desse filhote que nasce defeituoso, ser uma correção da lei divina. Então o animal não tem causa e consequência, né? Porque eles não espiam, eles não têm nada disso, mas eu acho que quando tem uma interferência material, a lei de Deus age corrigindo. Mas assim, eu confesso que me falta um pouco de referência para explicar isso no sentido espiritual, tá, dona Silvia? Eu até lembrei aqui que lá no livro, esse livro aqui que eu estou até com ele aqui do lado, A Caminho da Luz, fala para nós de alguns tipos de experiências, né, que ocorriam
quando os animais estavam sendo formados, até os dinossauros, né, foram uma experiência negativa que teve que ser extirpada, né, extinta mesmo, porque não foi um projeto que não deu certo. Eu não descartaria até a possibilidade de alguns desses serem algum tipo de projeto, porque querendo ou não, ali ainda é um princípio inteligente, né, que está aprendendo, então não tem essa questão de ter o livre-arbítrio, né, é mais um determinismo divino. E sendo um determinismo divino, eu creio muito mais numa correção de uma falha material, ou no sentido de ser uma espécie de experimento, vamos dizer assim, do que um erro, né? Porque estando submissa à lei de Deus não vai ter erro e não vai ter expiação, não vai ter motivo assim, por exemplo, igual a gente pode nascer deficiente por alguma necessidade de expiar, o animal não tem isso. Então eu ficaria nessas duas possibilidades, tá? Mas desconheço alguma outra informação mais precisa sobre isso, não conheço referência. Quem levantou a mão pode complementar aí, se quiser. Ou quem dera complementar. Não, eu queria. Que no Evangelho, desculpa, no Livro dos Espíritos, quando fala-se de algumas dificuldades enfrentadas por recém-nascidos, por crianças que acabaram de chegar na encarnação ou estão há pouco tempo na encarnação, fala-se das experiências delas, mas fala-se também da necessidade dos pais, que às vezes aquelas dificuldades da criança estão mais relacionadas à necessidade de ensino, né, de aprendizagem dos pais do que daquele espírito mesmo que está ali reencarnando naquela situação precária. Será que a gente poderia fazer um certo paralelo com alguns animais que chegam até a gente com diversas dificuldades físicas ou algo assim, de forma assim a ser algo que vai ser mais útil para o humano que está por perto do que um problema real do animal? Eu acho que sim. Essa colocação sua é até mais assim, aceitável no sentido assim, eu falo da minha limitação mesmo, tá, gente? De pensar numa outra justificativa. Mas é uma justificativa até mais plausível, tá, Dani? De ser uma necessidade da gente, né, desenvolver algum tipo. Eu não pensei no sentido do animal para o homem, eu pensei só ali entre os animais mesmo, né, deles se resolver. Mas com certeza para nós é uma possibilidade sim de aprendizado. Eu acho que pode sim a gente trazer isso, né, da questão do recém-nascido, do filho, né, do meio da nossa espécie humana ali, para os animais sim. Porque se a gente for reparar, qualquer coisa, né, que acontece na nossa vida, por mínima que seja, os espíritos falam para nós que tem um fundamento. Então, alguém que a gente encontra no trânsito, alguém que a gente conversa na fila, nenhum encontro é por acaso. Sendo então um animal que vai passar ali com a gente um tempo, que vai exigir de nós um carinho, um cuidado, né? Com certeza pode nos auxiliar a evoluir sim. E aí traz até, né, aquela ideia do sacrifício mesmo, né? Tipo assim, do animal, eu não gosto dessa palavra servir, mas dele ser... Era como se tivesse uma cadeia, né, não é nem uma cadeia alimentar. Vamos imaginar uma cadeia alimentar. Quando explica lá que alguns animais foram feitos mesmo para servir de alimento, né? No Livro dos Espíritos fala isso. Quando pergunta a questão de ser vegetariano, né? Não pergunta com essa palavra, mas fala sobre o consumo de carne animal. Aí os Espíritos respondem que
desde que seja feito, né, as coisas sem abuso, sem maldade, né, que aqueles animais, entre aspas, estão cumprindo a função deles também de auxiliar na obra divina. Porque no próprio Gênesis a gente vê que o ápice da obra divina somos nós, seres humanos. E aqueles animais vão, né, os princípios inteligentes que estão ali vão se tornar. Então é uma evolução contínua. Se chega nesse nível de sacrifício, de perder a vida para auxiliar na evolução da espécie humana, quanto mais de servir de prova ali, de nascer com alguma deficiência, né, alguma coisa assim, que vai trazer para nós valores até mais nobres, né? Porque se a gente for pensar no consumo de carne, é algo pura e simplesmente material, né? E muitas pessoas hoje já conseguem deixar de fazê-lo. Eu não estou falando que é certo ou errado, tá? Mas estou falando que algumas pessoas já mostram que não é necessário. Então, se servem para esse fim, que acaba que muitas vezes a gente abusa, vai para um sentido material, né? Ali do abuso mesmo, da comilança, churrasco direto, sei o que e tal. Imagina um sentido mais nobre. Porque é muito difícil a gente ver um animalzinho em dificuldade e não querer ajudar. Então serve sim para despertar em nós outros valores. E aí, né, trazendo também a figura aí importante de São Francisco de Assis, né, que ele mostra para nós esse amor aos animais e fala também que aquele que tem aquele que faz mal para os animais, né, que é indefeso e tal, mostra que ainda precisa de evoluir um pouquinho, que faria aquilo ali sem problema nenhum ainda com outros, né, da própria espécie. E a gente faz, né? A única espécie que se mata ainda é a gente. Então acho que sim, pode ser também uma função, né? Pode ser uma aplicação aí dessa condição, né? De alguns animaizinhos virem ao mundo debilitados. Gostei, acho até que é mais plausível do que as que eu falei. Alguém mais aí, gente? Eu não sei aí se foi a Débora ou a Daniela, que eu confundo as duas, Foi a Dan. mas aproveitando aí essa pergunta que ela fez, eu logo me veio à cabeça que pode ser uma forma de fazer também prevalecer a lei do amor, porque amar os animaizinhos bonitinhos, perfeitinhos, é fácil, né? Uhum. Agora, um animalzinho que vem lá todo deformadinho, né, com deficiência, assim, que às vezes até não é agradável, assim, de ver, e se ele estiver vivo e está ali no seu convívio ali, ele vai estar te dando a oportunidade de exercer essa lei do amor que é tão importante, né? Eu Isso. pensei nesse lado aí, porque, como ela falou, pode não ser para o animal, mas um motivo, né, para o ser humano, uma Uhum. causa para o ser humano ter um desenvolvimento a mais, né? Acho que nessa Isso. questão aí pode sim ser muito mais importante para o animal, para o homem, do que para o animalzinho. Pode ser uma contribuição coletiva, né? Um trabalho coletivo na criação. Acho que podemos dizer assim. Eu acho que podem ser situações. Tranquilo aí, dona Silvia? Tranquilo, Só, Tiago. eu acho que pode ser algumas, né, possibilidades. É. Eu. Oh, Tiago, através de Dani, Liana aí, esse complemento e o seu também, realmente, né, a gente parar e pensar mesmo. Uhum. Que você falando aí, eu pensando, qualquer pergunta não é em vão. Que aí você vê, através dessa dúvida, me bateu essa dúvida aqui mesmo. Você Sim. falando e eu pensando assim, mas e os animais e tudo? Assim, mas é bom quando você ouve de outra pessoa aquele pensamento, para a gente fixar, e eu acho que o ser humano está precisando muito disso, né? Uhum. Pensar do jeito que vocês se expôs aí. Foi É. bacana, foi ótimo. O bom do estudo em grupo é isso, né, gente? Eu mesmo nunca tinha parado para pensar nessa colocação, nessa pergunta aí que a senhora fez. E é bom, né? A gente tendo
Nenhuma, viu, gente? Nenhuma pergunta em vão. Se a gente não souber, a gente corre atrás, tenta achar alguma coisa plausível, mas foi legal mesmo. E aí, né, vai alimentando a gente. Olha só, que quando a gente fala que na criação, né, o ser humano é o ápice da criação, aí trazendo para o nosso Gênesis mesmo, e falando aí essa questão que Dani e Eliana colocaram sobre o amor, né, aos animais, mostra para nós também o sentido contrário, né? Porque fazer mal ao animal mostra que é um ser frágil, que não tem como reagir, mostra uma certa maldade intrínseca ainda em nós, mostra que a gente ainda não está pronto. Mas o contrário, imagina, eu estou amando o ser que ainda não é o perfeito da criação. Eu estou amando aquele ser ainda que não é a obra terminada. Se eu estou amando ele, imagina, eu já tenho capacidade de amar o próximo. Então pode ser um treino até para uma próxima reencarnação. Imagina a gente desencarnar lá no plano espiritual. Foi um treino, tá? Aqui, você participou de ONG, de animalzinho, você cuidou daquele tanto de animal doente. E olha, aquilo lá é só... ainda é a obra incompleta. Imagina, tem uma obra muito mais bela do que essa, que é o ser humano. Se você já amou o que é incompleto, agora você pode amar o outro. Gente, olha só, né? Pode ser uma escada evolutiva aí, né? Nós estamos, inclusive, num momento que tem que a causa animal está muito forte, né, gente? Se a gente for reparar. Tem alguns casos que são, na verdade, todos os casos de apoio aos animais, assim, eu admiro muito. Mas tem alguns justificativos que elas não são tão válidas, né? Igual o pessoal fala assim, que é melhor mexer com o animal do que com o ser humano, né? E aí tem toda uma coisa por trás, uma pontinha de orgulho e egoísmo nisso ainda. Por quê? O animal, ele não critica, né? Ele também está submisso, ele não vai apontar defeito da gente, ele também vai amar a gente, também que é uma retribuição, né? Mas tem também aquele amor que é incondicional. E a gente aprende, né, com os animais isso, esse amor incondicional também. Mas o que a gente nunca pode esquecer é que o objetivo principal, gente, nosso, é o ser humano, né? Eu lembro de um fato que teve aí, que foi com um moço, né, passeando aí com os 3 cachorros, acho que é da Lady Gaga. Tem 1 ano ou 2, mais ou menos, que teve esse fato. E aí alguém... eu não vou lembrar agora da reportagem. Comecei a falar e não lembro. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Quem levantou a mão aí pode falar, só para eu dar a informação certa para vocês. A gente tem que falar a pergunta na hora mesmo, que acaba fugindo da cabeça, né? Eu quase que fujo também, mas deixa eu ver se eu me lembro aqui a questão que você falou aí e que eu quero... tá. É porque você falou a questão que hoje muitas pessoas egoisticamente, né? Eu acho que você falou que é egoísmo, mas eu vou frisar bastante. Egoisticamente e despreparadamente. Fala-se muito mais fácil cuidar dos animais, porque ele não critica, ele não responde, ele é indefeso também, né? Se você tiver de bater, de corrigir, é indefeso. Isso é assim, para mim, penso que é uma falta de preparo do ser humano para estar lidando com as críticas, né, com a desobediência, porque é muito mais fácil. Você vai educar uma criança e ela vai, tipo assim, ela vai contestar o que você está falando, ela não quer obedecer, ela quer teimar em fazer as coisas, dá trabalho. Dá muito trabalho, né? Educar e relacionar com outro ser humano. É difícil. Então, a pessoa que vai falar assim, é muito mais fácil mexer com os animais, realmente é. Mas é uma prova para a gente estar lidando com outro ser humano. Essa é a prova, né, bastante mais importante, porque estar ali lidando com um serzinho tão indefeso não é difícil não, gente.
Tem a ver com a porta estreita que a gente comentou lá no Evangelho. Exatamente, exatamente. Que lá na Casa do Caminho, na outra semana, que esse domingo, infelizmente, não pude ir. Exatamente, tem a ver com a porta estreita, porque é mais fácil, né? Então, mexer com os animaizinhos, cuidar deles, ou mesmo quem é capaz de fazer maldade com eles, é mais fácil sim do que com o ser humano. Isso é uma prova, né? Nós estamos aqui para expiação, então Isso. sim, a nossa expiação é bastante grande com relação ao ser humano. Agora, me passou uma outra questão que eu queria perguntar. Será que daqui a uns anos, com a evolução, né, nós vamos deixar de estar nesse planeta de prova e expiação para passar para um planeta de regeneração? Não é isso, né? Isso, é regeneração. Regeneração. Será que lá na frente os animais também vão estar um degrauzinho, assim, um grauzinho a mais evoluídos, como nós? Sim. Nos acompanhando, porque está na vida, tem os animais e tem o ser humano. E a gente vai estar junto também em outras épocas, né? Em outras encarnações. Eles vão também evoluir um pouquinho? Sim. Isso aí, né, no livro Evolução em Dois Mundos fala para nós. Que também, aí eles dão exemplos de mundos mais evoluídos, né? Eles até que não falam de regeneração, não. Regeneração... mais evoluídos, né? Talvez demore mais um pouco, né? Mas nos mundos ditosos e felizes, por exemplo, que eles citam, né? Sempre vai ter essa escala do ser humano ser o ápice da criação. Lá os animaizinhos, né, vão ser até mais evoluídos do que os nossos aqui. Aí eles não deixam claro se animais lá vão ser mais evoluídos do que o ser humano aqui. Acho que não, tá? Também acho que não. Porque aí é espírito e princípio inteligente, né? Essa lei de Deus ela é fixa. Princípio inteligente vai passando por diversos reinos até chegar no ser humano e tornar-se espírito. Mas eles falam para nós, sim, que outras espécies de animais lá são mais evoluídas, né? E pode até ser também, né, gente, que princípios inteligentes antes de reencarnar aqui podem evoluir também paralelamente em outros planetas para se tornar espíritos e depois vir reencarnar na Terra. A necessidade de evolução assim de mundo primitivo, prova, expiação, regeneração, ditosos felizes e angélicos é uma necessidade do ser humano, tá? Ser humano, é do ser humano, para ele aprender. O princípio inteligente ele vai absorvendo, ele vai impregnando aquilo ali, né? As experiências dele vão ficando gravadas, né? Como se fosse um código ali nele, para quando se tornar ser humano, ele conseguir reproduzir isso, tá? Então, essa pergunta sua aí tem resposta na doutrina espírita. Lá também segue a mesma escala. Comparando animaizinhos de lá com animaizinhos daqui, os animaizinhos de lá podem ser mais evoluídos, mas sempre na escala evolutiva são inferiores ao ser humano. Ser humano, entendi. Alguém mais aí? Não, eu lá ia só, porque a Eliana falou isso, eu lá ia complementar o que ela estava falando. Que a maioria das pessoas, não sei, mas eu penso assim, que tem essa fala de que é mais fácil mexer com animal do que com o ser humano. Eu também concordo com ela, porque essas pessoas, a maioria das vezes, é aquelas pessoas que, a hora que o bicho faz qualquer coisa que desagrada ele, é aquela pessoa que solta na rua, bate, faz isso, faz aquilo, porque a gente vê, fala, então é fácil. E com o ser humano, você não vai poder pegar seu filho e soltar na rua. Né? Hoje em dia estão até olhando muito até a questão dos animais, mas ainda tem muita gente pegando os bichinhos e soltando na rua, adoeceu, solta na rua, me enfesou, eu meto o coio nele, solto na rua. Né? Então, essa pessoa ela não gosta assim, não, porque quando você gosta dos animais, das pessoas, tudo igual mesmo. Isso né? Sem muita diferença. Eu achei a notícia aqui que eu ia falar para vocês, e aí o que eu ia complementar do raciocínio é que a gente nunca pode esquecer
que o ser humano, gente, é prioridade, tá? Em qualquer situação. Mesmo os nossos animaizinhos, aqueles que a gente ama, os que estão na nossa casa. É difícil até de falar, né? Principalmente a gente que gosta muito. Mas assim, o ser humano sempre ele é prioridade, tá? Aí eu lembrei dessa reportagem, depois vocês olham no Google e eu achei aqui. Foi um caso do cuidador de cachorros da Lady Gaga. Ele estava passeando com os 3 cachorros, veio alguém de carro para roubar os cachorros dela, pra, na verdade sequestrar, porque o intuito era pedir resgate dos bichinhos, e atirou no cuidador dos cães, o que estava passeando com os cães. Vocês olhem lá depois no Google que vai aparecer várias reportagens dessas e vejam pela data como que o título vai mudando, tá? Porque no início da reportagem, as reportagens focavam mais no fato de ter sequestrado os cães da Lady Gaga do que de um ser humano ter levado um tiro. Então eu lembro disso porque eu até usei numa palestra para ilustrar. Eu acho que era até a palestra Os Animais Nossos Irmãos, que eu fiz na época da pandemia, na Casa Carmen. Serve para ilustrar isso. Às vezes a gente gosta muito, pode gostar dos animais, mas o ser humano é prioridade. E aqui, como eram cães, né, de uma pessoa famosa, dava mais ibope do que falar que um ser humano levou um tiro, né? E tipo assim, ele ficava em segundo plano, né? Olha só uma aqui de 6 de dezembro de 2002. Homem roubou 2 dos 3 bulldogs franceses da cantora em fevereiro de 2021, ferindo o passeador de cães com um tiro no peito. Olha o que falaram primeiro, que roubou os cães. E depois que o cara tomou um tiro. A reportagem tinha que ser o contrário, Cuidador de cães da Lady Gaga leva tiro, quase morre. E depois tem mais aqui falando que ele teve até problema depois porque não sei se foi dispensado, só tem as manchetes aqui. Mas olha o nível que chega, né? A gente pode sim dar importância para os animais e tal, mas não podemos esquecer da importância, né, que temos que dar para o ser humano, para a nossa espécie. Que a nossa espécie a gente extermina ela muito fácil, né? Nós vamos matando uns aos outros aí. E como se fosse um negócio normal, brigando, discutindo. Talvez aí você falou, nós matamos muito fácil, talvez, não sei, mas pode ser que o homem, né, mate mais o semelhante do que os próprios animais, né? É a Matar única uns espécie que aos faz isso. É verdade? É a única espécie que faz isso com consciência plena. As outras se fazem por disputa de território, igual o macho às vezes, né? Defesa, né? Aqueles bisão, por exemplo, quando eles vão disputar o território, eles ficam dando cabeçada no outro. Tá, tá. Aquilo ali é o instinto. É normal para eles aquilo ali. Né? A fêmea, né, que eu falei de cachorrinhos, de outros, quando come os animaizinhos que nascem doentes, é instinto. Tudo isso, olha só a diferença. No caso lá do bisão, por exemplo. Dando cabeçada no outro, dando cabeçada, para ver qual que vai dominar o território. Aquele que domina o território, que é o macho alfa, demonstrou que é o que tem mais força. Então a probabilidade de vir animais saudáveis dele é maior do que veio do outro. Então tem um ferimento ali inicial, mas no sentido de perpetuar a espécie. Mas ele não mata o outro, ele só derrota ele. Derrota. Eu digo assim, que pode chegar o caso, né, de ser ali uma batalha muito intensa, se a força dos dois for próxima, e ter algo mais grave. Não sei se chega a morrer, mas um exemplo. E no exemplo que elimina ali a espécie no nascimento, quando nasce debilitado ou com algum tipo de doença, é porque a fêmea ou até o macho mesmo sabe que aquilo ali é uma ameaça para a espécie. Daquilo ali pode vir indivíduos frágeis que vai começar a se multiplicar e não vai perpetuar a espécie dele. Então, até quando tem essa eliminação, é para um bem maior da coletividade. E nós não, é para um bem maior de indivíduo. Né? Quando tem guerra, morrem milhões para satisfazer o desejo insano de meia dúzia. Verdade. Né? É o contrário, total. Então, assim, o único que elimina a própria espécie, é considerado que elimina a própria espécie, é o ser humano, porque faz isso de conscientemente e com facilidade, né? Com facilidade. Hoje existe com muita facilidade. Exatamente.
Ô, gente, vou só ler um pedacinho aqui para a gente finalizar essa parte do livro de Reencarnação do Segismundo. Quem tiver interesse, continua lendo depois, mas nós chegamos no nosso objetivo, que era essa ligação aqui inicial, né? Onde já começa a ter vida, né? Aí vai um tanto de coisa que a gente pode pensar, a questão do aborto, né? Tem vida depois de 8 semanas, de treino? Não, tem vida desde o momento que tem a ligação inicial, tá? Só para deixar essa informação para nós, está para nós da doutrina espírita é claro isso aqui, principalmente através dessa obra. Mas aí continua. Né? O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como ímã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Forma reduzida quer dizer um projeto em miniatura, um ímã, como se tivesse um ímã atraindo pedacinhos de ferro, era a conexão, né? É a conexão do espírito com o corpo. O projeto do corpo ali no perispírito, junto com o espírito, expandindo e gerando aquele corpo do jeito que precisa. André Luiz, então, fica boquiaberto diante do que fora dado a observar e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual, e aí ó, que deixa claro, perispírito, né? De Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor. Não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Gente, isso aqui é lindo. Porque, olha, nós somos criados simples e ignorantes, mas também puros, né? Quando fomos logo criados por Deus, somos criados puros. A gente vai se contaminando ao longo das nossas existências devido às nossas escolhas, mas recomeça. Volta ao princípio. Quando termina todo o processo, então, que a gente não precisa reencarnar mais, né? Só reencarnamos por missão, é quando somos espíritos puros. Ou seja, voltamos ao princípio de pureza, quando fomos criados, né? Então, muito bonito isso aqui. E outro detalhe, né? Os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Primeiro ser com vida, né? A ameba. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento, aqui ameba aqui, um organismo vivo geral, né, gente? Que depois foi primeiro indício de vida, né? Com princípio inteligente, fluido vital, essas coisas. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. A sementinha, né, gente, seguindo um projeto divino em qualquer um dos seres. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no molde perispíritico do ser que toma os fluidos da carne. Ou seja, o princípio material é o mesmo. O que difere é o molde perispíritico, que está no princípio inteligente ou no espírito. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Não diz que na hora da morte a gente faz um review, a gente revê as coisas principais da nossa vida? Na hora da encarnação também, aqui, ó. Relembra, recapitula as experiências vividas também em outras vidas ao longo do processo evolutivo.
Logo, depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundus os sinais da era aquática da nossa evolução e o Espírito de Deus pairando sobre as águas e a vida nascendo da água, e assim por diante, todos os períodos de transições ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Nos encontramos agora na condição de humanidade. Os períodos de transição ou estações de progresso são o quê? Evoluções do princípio inteligente. Eu queria falar esse parágrafo porque ele fala muito de Gênesis. Muito, muito, muito. Nós vamos até passar uns minutinhos aí, gente. Mas aqui então finaliza a nossa missão no livro Missionários da Luz com a Reencarnação de Segismundo. Finaliza aqui. Semana que vem a gente volta fazendo uma recapitulação igual aqui, ó, do que a gente viu, dos dias de evolução, princípio inteligente, casando isso tudo, que aí depois a gente continua o estudo. Nós vamos falar daqueles 4 rios lá que tem na continuação do livro Gênesis aqui. E na semana que vem os nossos jovens começam então com a gente e eles também têm a oportunidade de pegar esse resumo, né, para ficar mais por dentro. Fala, Eliana. Então, quer dizer, então, que eu já tinha ouvido falar, né? A gente ouviu falar que na hora que há o desencarne, que passa como se fosse um filme, né? Da vida da gente, do que a gente viveu, né? Uhum. Então, antes de nascer também passa, e aí que memórias seriam essas? Da última reencarnação, por exemplo? Das últimas, pelo que está falando aqui, de diversas fases de progresso. Quer ver? Aqui, ó. Transição. É indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama do nosso aperfeiçoamento. Todas as experiências. Então é um filme, né? Isso aí é o que a gente chama Isso aí é o que fica impregnado no nosso inconsciente. Né? É o que fica aqui, ó, evoluções, instintos, coisas que nós já aprendemos, né? Que fica guardado aqui, que serve para nós de escada para a gente ir subindo. Ainda que seja por dias e horas breves. Então, no momento do desencarne, é uns segundos ali, né, que falam que a gente revê várias coisas. Aqui são dias e horas breves. É quando ainda o espírito reencarnante, né, o corpinho está na fase ali microscópica. Né? Essa fase é de rememorar, de recapitular essas coisas, e depois que vai tomando a dimensão de acordo com o perispírito, isso fica impregnado no nosso inconsciente. Tá? Entendi. Nosso inconsciente. Interessante. Demais. E uma carga assim também pesada, né? O espírito, você já vai ali antes de nascer, ou eu acredito que antes mesmo da finalização da fecundação ali, né? Isso deve ser no princípio antes, né? Não é no momento que a gente nasce, será? No Não, momento isso que aqui é nasce logo após a fecundação. a fecundação, né? É, Uma forma. carga, né, bem pesada que você vai ter de tudo Uhum. aquilo que já aconteceu, de outras reencarnações, tudo que vai ficar ali no seu Tudo que você consciente, né? precisa, podemos entender assim, tudo que precisa para ser bem sucedido na Uhum. reencarnação. Trazendo isso para o material, né, gente? Olha só, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A forma de vida inicial foi na água, a gente saiu da água, passou a respirar. O bebê, quando fica lá na placenta, né, o líquido amniótico, é uma, como diz a dona Silva, uma sopa, né, de nutrientes, de coisas ali que vão também proteger a criança. Vai então, sai daquele estado, vamos colocar de vida em água, né, como se fosse uma água. Acho que 95% do líquido amniótico é água. Não tenho certeza, é alguma coisa assim. Sai daquele estado então para vir para a terra e respirar. O que a criança faz quando nasce? Chora. Se não chora, aí chorar já está no instinto aqui. Ó. Você precisa chorar, meu filho, precisa aprender a respirar. Se não chora, o médico vai lá e dá um tapinha. Por quê? Chora, puxa o ar, enche o diafragma
instantaneamente recapitula que sabe respirar, que já evoluiu, que a respiração agora é diferente, que o alimento não vem mais pelo cordão umbilical, e aí vai. E vida que segue. Muito bonito, né, gente? Tudo ligado, né? Tudo ligado. Impressionante. Mais alguém, gente? Temos ainda 6 minutos, a chamada termina, mas nós passamos 4 minutinhos. Tranquilo? Podemos finalizar então? Sim. Beleza. Vamos então agradecer a Jesus por mais essa oportunidade. Agradecer pelo amparo durante o nosso estudo aí sobre reencarnação, no livro Missionários da Luz. A partir da próxima semana voltamos como base principal a nossa Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis. Que esse mesmo amparo, essa mesma luz, essa mesma paz possa estar conosco para que possamos ter bons estudos, bons aprendizados, que a nossa boa vontade, o nosso interesse em continuar aprendendo possa continuar crescendo, que os nossos jovens que forem iniciar conosco também possam contribuir, que essa luz e essa paz, Senhor, que sentimos nesse momento possa chegar até os corações mais necessitados, possa chegar também àqueles nossos irmãos que não puderam participar hoje, possa chegar nos nossos irmãos que moram nas ruas, principalmente com esse período de inverno chegando, possa chegar em todos os locais onde há dor e sofrimento, que a sua luz, a sua paz, Senhor, esteja conosco e com todos que, assim como nós, necessitam da sua misericórdia e da sua bondade. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Gente, obrigado. Assim, Até semana que vem. Tiago. Obrigada pela companhia a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Com Deus. boa noite. Boa noite. Boa noite.